Olá, eu gostaria de dizer que terminei agora há pouco de ler esse livro e, assim, eu sei que não é essa a proposta desse meu canal, mas mesmo assim, esse canal meio que não tem proposta nenhuma também. Eu vou só postar o que tiver vontade e tiver relação com livros e é isso. Enfim, assim, eu até fiz roteiro dessa vez para ter certeza de que ia falar tudo o que queria falar sobre esse livro. E eu quero até me desculpar porque, em vez de gravar eu lendo esse livro, eu só li ele em qualquer momento que eu tinha livre para estar lendo e, sinceramente, nem pensei em gravar porque eu não queria ter que estar só em casa, num ambiente isolado, para não ter ruído atrapalhando a gravação e tudo mais. Eu realmente amei muito esse livro e queria ler ele a todo momento. E a parada é a seguinte: a minha mina me indicou esse livro, aí me emprestou, porque ela já tinha, e o nome é Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. Eu comecei a ler logo que eu peguei emprestado com ela, até porque é um livro bem curtinho e porque ela me disse que tinha marcado a adolescência dela quando ela leu pela primeira vez, que foi na escola. Eu devo dizer que eu tô impressionado. Esse livro é simplesmente bom demais. É um livro excelente que te envolve na história de uma forma que, na moral, são raros os livros que conseguem me fazer ficar tão assim com um livro. Eu devorei esse livro, eu não conseguia parar de ler. Eu estava completamente envolto na história. E ele nem é o tipo de livro que eu leio normalmente. Eu gosto muito de livro de ficção, livro como Mochileiro das Galáxias, em que exploram o imaginário, repletos de acontecimentos impossíveis e tudo mais. Mas não é o caso desse livro. E o que pega ainda mais enquanto a gente lê é justamente o fato de que a história inteira pode muito bem ser a história real de uma família real. Uma família que passou por tudo aquilo que foi descrito no livro, que sobreviveu à miséria, que passou fome, que passou por uma seca que fez eles acreditarem que iriam morrer a qualquer momento, mas que mesmo assim não foi o suficiente para fazer eles desistirem em momento algum. Cara, eu li esse livro do início ao fim com a boca seca. Eu li com uma garrafa de água do meu lado, dando uns goles volta e meia, justamente porque o tempo todo parecia que eu tava lá, junto, no meio do sertão quente e seco. As coisas pelas quais a família passou me deixaram de boca seca. O livro, ele é tão bem escrito e te dá detalhes que te envolvem de uma forma que, assim, me encheu de emoções, sinceramente. Eu me emocionei, eu chorei, eu ri, eu tive que segurar choro enquanto estava lendo no trabalho, fora de horário de trabalho, tá? Mas enfim, eu ri e fiquei puto várias vezes durante a história. Mas enfim, a história do livro se passa no sertão durante época de seca. E a gente acompanha uma família composta por Fabiano, o pai da família, Sinha Vitória, a mãe da família, o filho maior e o filho menor, que, aliás, um detalhe, eles não são chamados por um nome em momento algum do livro. E isso chega a ser até doloroso, junto com como eles são tratados pelos próprios pais durante o livro inteiro. E por último, mas mais importante, a melhor personagem, a personagem mais marcante, a personagem mais importante e mais caricata, a gigante cachorra que se chama Baleia.
maravilhosa. A personagem com mais personalidade no livro todo. Ouso dizer que é a personagem principal do livro. E, assim, eu não quero dar spoiler da história. Na verdade, o que eu quero é que você vá atrás de ler esse livro. Então, não vou falar muito sobre os acontecimentos em si, mas sobre pensamentos que eu tive gerados justamente pelos acontecimentos específicos do livro. Uma coisa que me pegou bastante enquanto eu li esse livro é uma parada que eu já pensava sobre, mas que o livro fez eu pensar e processar melhor esse pensamento. E digerir essa informação de uma forma que realmente me pegou muito, ainda mais pelo fato de eu ser professor. A nossa liberdade depende de detalhes, às vezes pequenos e às vezes enormes detalhes, mas que a gente tá tão acostumado que nem pensamos muito sobre esses detalhes. A família que acompanhamos no livro faz com que o livro seja silencioso, quase não tem falas. O livro é basicamente uma narração dos eventos pelos quais essa família passou. Aí você se pergunta: nossa, mas por que tem tão poucas falas no livro? E a resposta é muito simples. A família não tem estudo, eles não têm vocabulário, eles não têm um vocabulário rico o suficiente para se expressarem, sabe? Eles não conhecem palavras e os significados dessas palavras. Eles sabem o básico e usam o básico que sabem. Grande parte da comunicação em família é basicamente eles resmungando um pro outro, fazendo gestos, xingando ou trocando poucas palavras que várias vezes acabam sendo palavras de poucas sílabas. E é aí que a gente percebe que temos uma grande liberdade em nossas mãos. Quando o Fabiano, o pai da família, começa a demonstrar o quão frustrado ele tá por simplesmente não conseguir se comunicar de uma forma que faça as outras pessoas entenderem o que ele tá querendo dizer, a gente sente isso. A gente sente a agonia que ele está sentindo naquele momento, enquanto ele gagueja e forma uma frase inteira com apenas palavras soltas que não tem sentido nenhum, nem juntas nem separadas. Cara, não tem outra forma de falar sobre além de usar a exata frase como exemplo. Em um momento do livro ele fala: isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Cara, ele não falou nada. Ele se esforçou tanto para falar alguma coisa e não saiu nada. E nessa parte do livro eu me senti extremamente agoniado. Eu senti pena do Fabiano, ainda mais com a frase que vem logo a seguir no livro. Entre aspas. Fabiano sempre havia obedecido, tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Cara, foi com essa e várias outras partes do livro que eu consegui perceber com uma clareza que antes eu achava que tinha, que o estudo, o conhecimento, o aprendizado e saber palavras e saber como usar essas palavras, isso tudo nos proporciona uma liberdade imensa que a gente já está tão acostumado que nem consegue ter noção. Bom, não quero me alongar muito enquanto falo sobre esse livro, porque na verdade eu só quero dizer que esse livro foi muito bom. Foi tão bom que eu senti a necessidade de fazer um livro falando sobre ele. Eu espero muito que eu tenha, com essa breve fala, conseguido criar em você o interesse de ir atrás para ler esse livro, que é realmente uma excelência, é assim, de uma excelência indescritível. Aliás, não sei se isso é em todas as versões do livro, mas
essa versão em específico, que eu vou estar deixando a imagem do vídeo, essa versão é simplesmente linda. É um livro lindo por inteiro. A história, a escrita, os desenhos, a capa, o interior da capa, é tudo muito lindo. E para finalizar esse vídeo, quero apenas dizer uma coisa. Leia Vidas Secas. E Baleia, melhor personagem. Tá bom? Simplesmente, pô, não tem como. Indiscutível. Melhor personagem.